Olá, cérebros! O meu nome é Pablini Stephanie e este é o meu canal. Hoje iremos falar sobre o tema da redação do Enem de 2021, Invisibilidade e Registro Civil, Garantia do Acesso à Cidadania no Brasil. Sinceramente, eu achei esse tema um tanto difícil, pois era difícil buscar caminhos de argumentação, de encontrar repertórios para aquele tema. E porque ele também era um tema um tanto distante da realidade de jovens do ensino médio. É um tema que a gente vê muito sendo debatido na sociedade. Então ele traz uma carga a mais. É um tema que para mim foi sim difícil. Muitos alunos agora devem estar se perguntando: será que eu zerei a redação? Será que eu tô entendendo o tema? Meu Deus, eu não consegui escrever. Eu sei que baixa aquela angústia de não ter sabido interpretar muito bem o tema, e por isso eu queria elucidar um pouco sobre esse tema aqui no vídeo. Então, basicamente, para você não ter zerado, era só ter escrito um texto dissertativo argumentativo um pouco baseado naquele tema. É muito difícil zerar uma redação, tem muito critério para ser zerado. Então, eu descarto a chance de ter zerado. Quem estudou redação minimamente não teria zerado aquele tema. O que pode ter acontecido é um tangenciamento do tema, que é uma fuga parcial daquele tema, não ter abordado tudo que a banca queria de você. O tangenciamento do tema levaria, de certa forma, a uma redução drástica da sua nota. Mas também não é tão fácil tangenciar o tema só se você tiver esquecido uma parte do tema. As palavras-chave do tema para que você, se tiver na sua redação, isso significa que você não tangenciou, seria você ter falado sobre invisibilidade, sobre essas pessoas que se tornam invisíveis, elas não são consideradas cidadãs por não ter registro, ter falado sobre esse registro civil, sobre como garantir esse registro civil. A palavra garantia, sim, era uma palavra-chave desse tema, e falar sobre essa cidadania, a garantia dessa cidadania. Então, outra palavra que deveria ser abordada seria cidadania. Se você focou em essas partes do tema, não desviando de nada, você também não tangenciou. Mas, Pablini, eu não entendi o tema, por favor, me explica. Como eu disse anteriormente, esse tema foi um tema difícil e ele exigia que o aluno conseguisse interpretar bem os textos de apoio e pegar o que realmente o Enem queria que fosse abordado naquela temática. Basicamente, a redação era para falar sobre essas pessoas que não têm registro. Uma pessoa que não tem registro é uma pessoa que posteriormente não vai conseguir tirar CPF, carteira de identidade. E se essa pessoa não tem essas coisas, ela consequentemente ela não vai conseguir ter acesso aos direitos básicos, como saúde, educação. Uma pessoa sem registro, sem CPF, sem documentos, é uma pessoa que, por exemplo, não conseguiu se vacinar, porque ela não está integrada na sociedade, não é considerada na sociedade. Consequentemente, ela não vai ter nem acesso ao SUS, o nosso sistema único de saúde do Brasil, um sistema gratuito. Ou uma pessoa que também não tem registro seria uma pessoa que não poderia, por exemplo, ter acesso ao auxílio emergencial que foi desenvolvido durante essa pandemia. Então, tudo isso poderia ter sido abordado para ilustrar essa invisibilidade dessas pessoas e como isso acarreta consequências negativas na vida dessa pessoa que não tem registro. Apenas um dos textos de apoio que eu li começou a falar um pouco brevemente, bem pouco, sobre essa perda dos direitos básicos do cidadão. Por isso que eu achei um tema um pouco difícil para os alunos pensarem, porque eles teriam que tirar essa própria ideia, ter todo esse raciocínio do que o cidadão estaria perdendo sem o registro civil, por não ter sido abordada ali no material de apoio. O tema falava sobre pessoas invisíveis. Isso seria muito importante ser abordado na contextualização da sua introdução, para você mostrar que você entendeu que essas pessoas, elas é como se não estivessem na sociedade. É como se elas não existissem. Então, trazer quem são esses invisíveis, quem são essas pessoas, seria um caminho muito bom durante a sua contextualização. Se fosse para pensar em alguns repertórios sobre esse tema,
eu citaria primeiramente, que foi um dos primeiros repertórios que passou na minha mente quando eu li, que foi Banalidade do Mal, o conceito da judia Hannah Arendt, não sei como pronuncia, que fala que existem males na sociedade que eles são recorrentes e acabam por se tornar habituais, a gente acaba por banalizar. E é justamente isso que acontece com as pessoas sem registro. Outro repertório que eu não pensei de início, mas conversando com uma aluna minha, ela comentou que usou isso na redação e eu achei incrível, era falar sobre o livro Vidas Secas, que nada mais trata de uma família pobre, uma família precária, de situação econômica deficitária, uma família que não registra seus filhos e acaba por chamar um de filho mais novo e um filho mais velho, sabe? Não tem um nome próprio. E isso seria interessante até para vir no desenvolvimento argumentar que a falta de registro leva por consequência a falta de uma identidade, porque aquela pessoa acaba por não ter nome. Legalmente falando, né, ela pode ali ter um nome habitual, mas não é registrada, e ela acaba por não se lembrar dos seus antigos parentes, dos seus ancestrais. Porque uma pessoa que não foi registrada muitas vezes vem de uma família que também não teve registro e ela não vai ter ali quem é o pai dela, quem foi o avô dela há muito tempo atrás. Isso vai fazendo com que ela perca, de certa forma, uma identidade de quem ela é, do que ela representa. E isso seria muito interessante também para se abordar num desenvolvimento. Coisa que eu falaria no desenvolvimento seria sobre a atuação estatal. A falta dessa atuação que muitas vezes não atua de forma positiva, levando essas pessoas para se registrar. Porque normalmente pessoas que não se registram é porque não têm acesso ao conhecimento ou não tem situação para conseguir ir lá registrar, não sabem a importância disso. Então falta um acompanhamento do Estado, uma maior atuação do Estado nessas pessoas, fazendo com que aumente o número de pessoas registradas no país. Agora, na conclusão, seria muito importante que na sua proposta de intervenção você relembrasse sobre o tema a palavra garantia do acesso à cidadania, que não é apenas trazer registro civil, mas garantir esse acesso à cidadania para essas pessoas. O registro civil tem por consequência o acesso aos direitos básicos do cidadão. Isso seria muito importante ser mostrado também na sua proposta de intervenção. Então foi isso o tema do vídeo de hoje, e eu repito aqui que eu realmente achei o tema de redação desse ano difícil, foi um tema complexo, mas eu acredito que quem interpretou bem os textos de apoio conseguiu sim produzir uma redação boa. Não precisa se preocupar, não precisa acreditar que zerou a redação do Enem, porque isso é ansiedade falando por vocês. Vocês não fizeram isso, quem se preparou para a redação do Enem pode ficar tranquilo que zerou, vocês não zerou. É muito difícil zerar a redação do Enem, por incrível que pareça. Então fique tranquilo, e é isso, até a próxima. Tchau!